Este é o podcast Negócios em Alta Voz. Em cada episódio damos voz a um negócio. Eu sou a Liliana Marques e estou aqui para ajudar empresários a dar voz aos seus negócios. Seguimos juntos? Olá, sejam então bem-vindos a mais um episódio de Negócios em Alta Voz. Hoje estou mais uma vez aqui muito bem acompanhada, aqui pela Franciele Francischini. E como em todos os episódios, vou começar por fazer aqui uma pequena apresentação da Franciele e depois vamos conversar as duas. E hoje vamos conversar aqui sobre um assunto que ainda não tinha trazido ao podcast, por isso fiquem atentos. Olá Franciele, bem-vinda. Obrigada por teres aceito o meu convite. E como te disse, vou fazer aqui uma pequena apresentação tua e depois vamos conversar um pouquinho mais. Sim? Sim. Obrigada a você, Liliana, pelo convite. É um prazer participar do seu podcast, Negócio em Alta Voz. Vai ser um prazer falar um pouco sobre mim, sobre minha vida e sobre as minhas questões aqui em Portugal. Boa, que bom. Então, Franciele é esposa, mãe e advogada. Advogada de alma e coração. Diz-se advogada por convicção e não por falta de opção. Diz que não trabalha com problemas, só com sonhos. Sonhos, histórias e famílias. Adora ver o brilho nos olhos dos seus clientes. Chegou a Portugal há 5 anos, como devo perceber aqui pelo sotaque, mas pensa ficar por cá, porque eu acho que também se apaixonou por Portugal. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bem-vinda, Franciele, e obrigada por teres aceito o meu convite mais uma vez. E conta-me, quando eras pequenina, tu já sonhavas em ser advogada? Não. O sonho de ser advogada surgiu quando eu já estava no ensino médio, no secundário. Na verdade, quando eu era pequena, eu quis ser professora, porque a minha mãe é professora. Por muito tempo eu falei que eu ia ser dentista. Uhum. Aqui em Portugal é médico dentário, né? Então, por muitos anos eu falei que eu ia ser dentista. Eu quis ser aeromoça. Aqui em Portugal não era hospedeira. Mas só porque, para poder viajar por vários países. Teve uma época que eu não tinha me decidido ainda. Eu falei, então eu acho que eu vou querer ser atriz, porque a atriz pode ser várias profissões, né? Boa. Enfim, e aí quando eu fui pro secundário, naquela altura ali de escolher, lá no Brasil a gente faz vestibular. Ok. Né? E na hora da inscrição, que é uma prova, quando a gente termina o secundário, no Brasil chama ensino médio. Na minha época era assim, hoje acho que já está um pouco diferente. Já foram muitos anos, né? Enfim. E aí eu escolhi, então, eu tinha 3 opções, ou direito, ou psicologia, ou jornalismo. Eram as minhas 3 opções. Acabei fazendo vestibular só para direito. No Brasil, a gente não podia, na altura, colocar várias opções. Você fazia prova para um curso em específico. Ok. Então, eu fiz alguns vestibulares só para o direito. Fui aprovada. No início, eu não gostava muito do curso, porque o curso ele é um pouco teórico demais no início. Pensei em trancar. Eu trabalhava numa escola na altura e falei, não, quero ficar só na escola. E não, resolvi concluir o curso e pronto. Depois que eu concluí, eu acabei me apaixonando pelo direito. Então não foi um amor à primeira vista? Não foi um amor à primeira vista. Não, volto a falar, porque assim, os 4 primeiros períodos do direito, que são os 2 primeiros anos, é tudo muito teórico. A gente tem aquelas matérias economia, sociologia, enfim, então não era prática, não é? Não tinha prática, exatamente. E isso acabou por ser desafiante, não é? Ainda exerceste no Brasil? Sim, eu exerci no Brasil 12 anos. Eu formei em 2007. E aí eu já logo prestei o exame da ordem, passei. E aí eu formei numa cidade chamada Itaúna, que é em Minas Gerais, não é minha cidade natal. Fui de férias para a casa do meu irmão morava numa cidade chamada Juiz de Fora, na altura. Fui de férias para a casa do meu irmão em Juiz de Fora. E eu gostava muito do direito laboral, no Brasil chama direito do trabalho. O meu irmão tinha um grande amigo que conhecia um grande advogado na cidade do direito do trabalho. Eu comecei a trabalhar com eu brinco que foi o meu pai no direito, só no direito do trabalho. Depois eu fui para um escritório que o grande foco era direito... A maior parte da minha advocacia no Brasil foi o direito laboral, né, que no Brasil chama direito do trabalho, é uma justiça especializada no Brasil. E fui para um outro escritório, sempre no direito do trabalho. Depois eu abri o meu escritório e aí fiquei com o meu escritório 4 ou 5 anos, mudei para Portugal em 2019. Eu faço 6 anos no final do ano.
quase 6 anos esta mudança. Como é que foi esta mudança para ti? É algo que já tinha sido planeado, já tinha sido sonhado? Como é que foi este salto para o oceano do lado de cá? Eu nunca tinha planeado, no Brasil a gente fala planejado, mudar do Brasil. Eu brinco que eu sou brasileira de alma e de coração, assim, eu sou apaixonada pelo Brasil. O meu marido, ele já tinha morado fora, ele morou nos Estados Unidos por 2 anos, e ele sim tinha um grande sonho em mudar do Brasil. E por algum tempo, esse sonho foi só dele, mas a gente começou a amadurecer. E um dia a gente passeava muito pela Europa. E um dia a gente foi à Áustria, voltamos para o Brasil, chegamos encantados. E ele falou, Fran, vamos embora. E eu já tinha 2 cunhadas que estavam aqui. Vamos embora? Eu falei, vamos. Ele, sério? Eu falei, vamos. Mas estuda, prepara, planeja. Isso era janeiro. Estuda tudo. Eu não vou mexer uma palha. Quando tiver tudo certo, eu vou. E assim foi feito. Ele estudou Portugal por 10 meses. Por 9 meses, de janeiro a setembro. Na altura, eu tinha o meu escritório, como eu falei, conversei com a minha sócia, falei, olha, a gente está pensando em ir embora para Portugal. E eu tinha ela, nós montamos o escritório juntas. Eu falei, tudo que nós montamos juntas pode ficar com você. A única coisa que eu quero é que você me garanta a minha mesa 1 ano. Se em 1 ano eu voltar, minha mesa está aqui. Se eu resolver ficar, tá tudo certo. Ela brinca, já tem 6 anos, ela brinca, minha mesa ainda tá lá me esperando. Enfim, então era um sonho do meu marido, que ele estudou, planeou, e depois acabou virando também não um sonho, mas um projeto de vida meu, né? E pronto, ele veio 15 de setembro de 2018, desculpa, e eu vim 15 de novembro de 2018. Eu faço 6 anos em Portugal agora. Por que Portugal? Já que vocês já tinham viajado pela Europa, o que é que vos trouxe até aqui este cantinho? Então, eu confesso, Liliana, que num primeiro momento foi assim, a minha cunhada mais nova já tinha estado em Portugal e era apaixonada por Portugal. Depois ela foi para a Noruega e é casada com um norueguês. A minha cunhada mais velha morava em Portugal. Ela tinha vindo fazer um mestrado. E aí, Portugal, pra gente, foi o clima, a língua, a possibilidade de estarmos legais, porque nós nunca cogitamos morar ilegalmente em nenhum outro lugar. Então, assim, ir legal sempre foi o nosso a nossa primeira prioridade. Então, a gente tinha a questão do clima, a gente tinha a questão do idioma, que as pessoas acham que é o mesmo, mas é bem diferente. Tinha, então, a questão da possibilidade de vir legalizado. As 2 cunhadas, uma já tinha morado e a outra morava aqui. Então, a gente acabou optando por Portugal sem conhecer Portugal, tá? E aí, quando meu marido falou, então vamos para Portugal. Eu falei, vamos, mas a gente vai lá passear e conhecer primeiro, né? Porque, assim, não sei nem a cor do céu de Portugal. E aí, então, em março, nós viemos passear em Portugal e rodamos Portugal inteiro e gostamos muito. Então, a gente resolveu mudar. E como é que foi chegar a Portugal? E acho que não vinhas sozinha, pois não? Não. O meu marido chegou 15 de setembro, né, de 2018. Ele veio antes para poder preparar. Primeiro que ele veio para fazer o mestrado também, então as aulas dele de fato começavam 15 de setembro. Mas eu ainda tinha questões para resolver no Brasil, né, o nosso apartamento, o escritório, várias questões. E a gente tinha um filho que na altura, temos, mas na altura o Lucas tinha 1 ano e 10 meses. Um bebê. 1 ano e 9 meses quando o Pablo veio. Não faz o mínimo sentido você vir sem saber para onde vai, basicamente, né? Porque o meu marido chegou na casa da minha cunhada, mas a gente precisava ter um lugar para ficar. Uma coisa são 2 adultos ficarem autônomos. Outra coisa é ter uma criança. Então, ele veio antes, volto a falar, porque as aulas começaram, e também para olhar apartamento, para a gente já chegar instalado. Então, ele ia nos apartamentos e filmava e me mostrava. E aí, achou um apartamento que a gente gostou muito. E ele me ligou muito empolgado. Falou, Fran, eu acho que a senhora gostou muito de mim. Porque quando ela... Eu acho que vai dar certo esse. Porque quando ela despediu, ela falou, então tá, beijinhos. E no Brasil, Liliana,
A gente só manda beijinhos pra quem a gente tem muita afinidade. Pra que... não. Essas diferenças são muito bacanas. Então tá, então tchau, enfim, né? E em Portugal é um modo carinhoso, mas um modo não tão afetuoso, assim. Sim. Vocês não falam beijinhos, não é só pra quem vocês têm. Enfim, e aí ele ficou muito empolgado que a senhora falou, então tá, então vá, beijinhos. E hoje a gente sabe que beijinhos não é nada. Mas ficaram com o apartamento? Ficamos com o apartamento. Afinal, os beijinhos. Moramos nesse apartamento por quase 2 anos. Era mesmo no centro de Lisboa, ali ao pé do Gulbenkian. E pronto, foi um início muito bom em Portugal, assim. Mas chegaste e começaste logo a exercer ou não? Como é que foi? Não, eu cheguei em Portugal... Imagino que também são áreas bem diferentes, não é? Então, quando eu vim para Portugal, Liliana, eu queria exercer qualquer coisa, menos o direito. Pensei em fazer qualquer outra coisa, menos ser advogada. Precisava de um break, exatamente. Eu brinco que eu acho o direito muito injusto para puérpera, para mãe, sabe? Então, eu vinha ali de uma gestação e uma criança de 1 ano e alguma coisa, que eu fiquei muito revoltada com o direito, assim, com a profissão da advogada. Porque a gente não tem... A advogada autônoma, ela não tem 4 meses de licença maternidade. Não tem nada. Nada, nem um dia. Eu não posso, Liliana, virar pro meu cliente e falar com ele, olha, me espera 4 meses. Ele acabou de ser... Eu mexia com direito laboral, né? Basicamente. Ele acabou de ser, por exemplo, demitido do emprego e ele não recebeu a verba rescisória dele. E como que eu falo com ele assim, me espera 4 meses aí que eu vou aqui cuidar do meu bebê e depois eu vou ir tratar do seu assunto. Ele vai procurar outro. Assim como eu não posso virar para um empresário que acabou de receber uma audiência que tem data marcada para a semana que vem e falar, não, semana que vem não me apetece te acompanhar porque eu estou cuidando do meu bebê. Enfim, então não dá. Eu também não posso virar para um juiz e falar com ele assim, olha, eu estou cuidando de um bebê pequeno aqui, meu prazo que vence semana que vem eu não vou dar conta de cumprir, não. Não existe essa possibilidade, né? Então... o meu filho mais velho, ele nasceu de 34 semanas, ele era prematuro. Ele nasceu com 2 quilos. E eu levava ele ao médico segunda e sexta para acompanhar o peso, porque graças a Deus, embora tenha nascido pequeno, ele nasceu muito saudável, não foi para UTI neonatal, não foi nada disso. Mas era uma criança de 1,890 kg que eu tinha que cuidar, né? Assim, a gente tem que cuidar sempre, enfim. Sim, mas ainda com mais cuidado. Com mais cuidado. E eu tenho, então, a ação que eu distribuí no Brasil, meu filho tinha 1 semana, sabe? Então, assim... E para uma mãe não é fácil? Para uma mãe não é fácil. É claro que eu tinha a minha sócia, mas o cliente, ele tem... Tem ligação com... Eu trabalhava mais com o empregado e a minha sócia trabalhava mais com o empregador. O cliente, ele tem uma ligação mais pessoal com a gente. O meu marido também é advogado, mas ele não atuava na área do laboral. E eu também, eu sou muito de fazer, sabe? Assim, eu talvez poderia ter... Não vou fazer, vou ficar 4 meses, mas eu sou muito de pegar, enfim. Então, eu fiquei muito estafada, assim, do direito naquele primeiro momento. E pronto, e fiquei muito revoltada, assim. Falei, não, em Portugal são novos ares, nova vida, não vou mexer. E as pessoas no Brasil às vezes perguntavam, mas o que vocês vão fazer lá, Fran? Eu falei, você é hippie. Brincava, eu não fazia ideia, Liliana, do que eu ia fazer aqui. Eu sabia que a gente ia fazer acontecer, né? E pronto, eu tinha meus processos no Brasil, que eu ainda continuei acompanhando. O meu marido estudou tudo sobre Portugal, volto a falar. Ele sabia que a gente podia exercer aqui. E aí, ele trouxe toda a documentação dele e falou, Fran, leva isso, isso, isso. Eu trouxe os meus documentos também para me inscrever na ordem. Na altura, tinha o pacto de reciprocidade ainda. Os documentos, né, tem certidão, tem apostilamento, custam dinheiro. Eu trouxe, venci, eu falei, vou me inscrever na ordem. E se eu não for exercer mesmo, eu suspendo, mas pronto, pelo menos está garantido. E fiz, então, a adaptação do meu filho na escola, descobrimos várias alergias alimentares que ele tinha, e eu tinha que acompanhar, e no dia que tinha aniversário de um coleguinha na escola, eu tinha que levar um bolo próprio. Mas sempre acompanhando os processos no Brasil
e pensando o que eu ia fazer aqui. Vendia esmalte, eu trazia esmalte, verniz, às vezes, do Brasil e vendia para algumas manicures. Administrei alguns imóveis. E um dia, um amigo meu, muito próximo a mim, lá de Itaúna, de onde eu fiz faculdade, fez contato comigo e falou: Fran, eu vi que você é advogada em Portugal e tal, e confio muito em você. Eu casei com uma cidadã portuguesa, mas a gente mora nos Estados Unidos, ela já foi casada, enfim. Eu quero fazer a minha cidadania portuguesa. Falei: eu faço? Sei fazer. Ele sabe disso, que eu não sabia. Falei: não sei. Aí pronto, fui estudar, fui pesquisar e pedi ajuda ao meu marido, que mexia com isso. O meu marido trabalha no escritório e ele trata disso. E tratei, então, da questão desse meu amigo, que virou meu cliente também. E a esposa dele é advogada lá nos Estados Unidos, e ela também começou a me passar algumas demandas. E aí foi começando e pronto. E aí então eu brinco que o direito literalmente caiu no meu colo. E eu falei: eu não posso abrir mão, né? Assim, hoje eu faço o que eu gosto, do jeito que eu gosto e a hora que eu posso. Então, ficou perfeito. Mesmo. E mesmo sem planear, acabou por dar muito certo, não é, Fran? Deu muito certo, Liliana. Assim, é o que eu falo. Hoje, eu consigo fazer o que eu gosto, que é o direito, que é ser advogada, sem aquela pressão tão grande do prazo. Ok. Né? Porque eu não mexo muito com a questão judicial, eu mexo mais com a questão administrativa. E o que eu falo é o seguinte: hoje eu não trabalho mais com demanda, com briga. Não é um funcionário que foi mandado embora e está com raiva do patrão, ou o patrão, ou alguém que bateu no carro do outro, não. Eu mexo com sonho. Por isso eu falo que hoje eu trabalho com sonho. É uma pessoa que quer resgatar as origens do bisavô que foi para o Brasil lá nos anos de 1890, e aí eu ajudo a recontar essa história. Uhum. Por isso eu gosto tanto de trabalhar com a nacionalidade. Mas, ao mesmo tempo, se o meu filho está doente, eu consigo fazer isso amanhã e cuidar dele hoje. Né? Como a gente estava conversando, eles estão de férias. Longos 2 meses e meio de férias. Então, eu consigo me planejar uma semana com ele, uma semana no escritório. O meu filho mais novo, eu tive um bebê aqui em Portugal. Ele tem 3 nacionalidades, né? Ele é português, ele é italiano e ele é brasileiro. Então, assim, o Matheus também, eu consigo ficar por conta dele um dia, levá-lo para a creche no outro, ou buscá-lo mais cedo se precisar. Eu fiquei com o Matheus em casa, basicamente, até os 7 meses. Ele só foi para a creche aos 7 meses. Então, coisa que eu não consegui fazer com o Lucas, porque eu tinha essa demanda judicial, exatamente, né? Então, assim, eu acho que a minha advocacia hoje é uma advocacia mais leve, mais gostosa e mais prazerosa. E que faz match com a tua vida pessoal também, não é? Sim, completamente. Eu consigo encaixar as duas coisas, né? Assim, hoje está perfeito. E isso também é muito importante para nós, enquanto mulheres, conseguirmos equilibrar os nossos vários lados, não é? E calculo que isto também seja muito importante, porque no fundo tu, quando chegaste a Portugal, estavas disposta a abrir mão do direito, da advocacia, para uma vida, calculo que mais leve e que pudesses realmente dar resposta ao teu filho. E quando chegaste, conseguiste encontrar o caminho que te deu realmente esta oportunidade, ainda dentro da advocacia. Isso é emocionante de pensar, sabe? Assim, eu brinco que Deus gosta muito de mim, sabe, Liliana? Assim, eu falo que eu acho que eu tô na lista dele lá dos... dos bem comportados. Eu acho, assim, porque tudo que eu conversei, tudo que eu pedi, inclusive a sua primeira questão, o que eu queria ser quando eu era criança, naqueles caderninhos, não sei se aqui em Portugal vocês têm, caderno de perguntas e respostas, quantos anos querem casar, o que quer ser quando crescer, a gente tinha esses. E a minha resposta era sempre assim: eu quero ser feliz. A minha resposta era: eu quero ser feliz. Porque, então, e aí eu converso muito com Deus, assim, às vezes acontece umas coisas e falo assim: foi o Senhor, né? Às vezes eu falo: é isso que o Senhor quer de mim, né? E a coisa que em Portugal foi funcionando tão bacana, foi tudo caminhando tão certo, que eu olho e falo assim: era isso que o Senhor queria, né? Assim,
mesmo. Foi dando tudo muito certo. Eu vim para Portugal, como você falou, meio que disposta a ser mãe e ser esposa. Uma vez eu até postei assim, uma coisa no meu Instagram. Eu nunca imaginei que ser mãe e ser esposa eram papéis perfeitos para mim. E eu tenho uma tia que é psicóloga e comentou: você não é só isso. Não que ser mãe e esposa seja só isso, de jeito nenhum. Mas cada pessoa tem um perfil, tem um dom, né? E eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre gostei de ajudar o meu marido a produzir, a gente a sonhar. Então, assim, conseguir ser mãe, ser esposa e ser advogada ficou perfeito. E eu falo, a Liliana também é autônoma, eu brinco que a mãe autônoma é como se a gente estivesse num mar muito bravo, né? Porque, assim... É desafiante. É completamente desafiante, assim. Ontem eu estava até conversando com a minha sócia, que a gente estava falando que, assim, eu brinco que você começa a entrar no mar, ou seja, você começa a trabalhar, quando a coisa começa a se ajeitar, vem uma onda, pluf, te derruba. E aí é o filho doente. Aí você consegue levantar e pegar o fôlego de novo e de repente vem outra onda e férias e te derruba. Assim. Então, esse planeamento da mãe, advogada, empreendedora... Tem, né? A Liliana também acho que é casada, eu sou casada, meu marido é muito presente. Ele leva um, eu levo o outro, mas ainda assim... É uma equipa, mas ainda assim sobra muito para a mãe, não é? A função para a mãe é pesada. É pesada, é. Voltando aqui à advocacia, e eu sei que tu exerceste em áreas completamente diferentes no Brasil e aqui em Portugal, ou seja, não trabalhas com a mesma área, mas sentes muita diferença, porque no fundo acabas por tocar aqui em alguns pontos que são semelhantes. Sentes muita diferença entre Portugal e o Brasil aqui nesta área, vou-lhe chamar da advocacia no geral? Então, essa questão, para eu responder, ela é um pouco complexa exatamente por isso. Porque no Brasil eu trabalhava com uma área de litígio e aqui eu trabalho numa parte mais administrativa, sim. Embora que eu tenha alguma coisa também judicial, né? Os reconhecimentos das sentenças estrangeiras, por exemplo, elas são feitas de maneira judicial. Uhum. É muito rápido o que eu faço judicialmente aqui. Eu noto que, ao que eu sinto, a coisa aqui em Portugal é mais rápida. O processo aqui em Portugal, eu sinto que é mais rápido. Eu sinto que Portugal é menos demandista, né? As questões no Brasil, normalmente são resolvidas em juízo. Vejo que aqui em Portugal tem o livro de reclamações, que às vezes a gente consegue resolver bastante questão ali. Agora, eu vejo que o advogado em Portugal, ele é mais respeitado e ele tem uma área de atuação maior do que a gente tem no Brasil. Okay. Né? Por exemplo, aqui em Portugal a gente pode fazer reconhecimento de assinatura, a gente pode fazer certificação de documento, a gente pode fazer, por exemplo, transferência de carros. No Brasil, a gente não tem nenhuma dessas atribuições. Assim. Quem faz reconhecimento de assinatura são só os notários, que no Brasil é chamado de cartório, né? Os oficiais, enfim. Então, eu sinto isso. Mas, por outro lado, eu percebo que a justiça no Brasil, o processo no Brasil, ele está mais evoluído a questão informática, a questão eletrônica. Exatamente. Tá? No Brasil, a gente tem, por exemplo, o PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico. É a plataforma dos processos. E aqui em Portugal é o Sítios. Não sei se a Liliana sabe. Não. O processo em Portugal também já está... o processo em Portugal também já é quase todo eletrônico. Quase. Eu gostei do quase. Mas, enfim, assim, por exemplo, na plataforma do Brasil, eu consigo baixar um PDF inteiro com o processo inteiro. Aqui em Portugal, é peça por peça. Pelo menos é o que eu sei, tá, gente? Se eu estiver errada, me corrige aí nos comentários. As intimações, por exemplo, no Brasil, aqui é notificação que chama. Por exemplo, quando eu, advogada, quando o juiz aqui notifica, intima no Brasil, para praticar algum ato no processo, chega para mim por e-mail, porque eu pago um assinador. Aqui em Portugal, a gente tem que entrar todos os dias nos sítios para poder ver se tem alguma notificação. Eu percebo essa questão mesmo
informática, assim. É a diferença que eu Não percebo. é tão prático, no fundo, não é? Não está aqui tão prático, porque, no fundo, não, é mais do advogado entrar em ação e não tanto da parte judicial entrar em contacto com as partes, por assim dizer. Eu acho que é porque os sítios é mais recente. Pelo que eu já percebi, essa informatização do processo aqui em Portugal, volto a falar, tá? Eu não atuo tanto, eu tenho alguns poucos processos judiciais. A plataforma que eu mexo muito, que é a plataforma da nacionalidade, eu acho ela sensacional. Eu brinco porque, assim, eu queria pedir autógrafo para quem desenvolveu aquela plataforma, que eu acho ela sensacional. Então, eu já percebi isso, que os sítios, ele ainda está no começo, né, fazendo essa questão da informatização. Provavelmente ainda está aqui num processo de transição. Eu tenho certeza que vai ficar bom, porque eu percebo que Portugal tem essa questão muito de resolver, né? A coisa vem... O que eles percebem que tem que melhorar tem dado uma resposta até mais rápida, mas essa é a grande diferença que eu percebo no processo judicial. Sim. E tu vês que em Portugal o advogado é encarado de uma outra forma que não no Brasil? Eu acho que em Portugal o advogado é mais respeitado. Eu sinto que é mais respeitado, assim. E volto a falar, a gente tem uma atribuição muito maior, né? Às vezes, quando eu falo assim, eu sou advogada, as pessoas, nossa, essa advogada. Tem até eu acho que o advogado em Portugal, eu sinto que a gente, inclusive nos órgãos públicos, né? Quando a gente vai e a gente mostra a cédula e se apresenta como advogado, eu sinto que a gente é mais respeitado, sim. É interessante. Tu dizes que trabalhas com sonhos e não propriamente aqui com desafios e dificuldades. Esta leveza que os sonhos te trazem ao teu trabalho, como é que tu sentes no teu dia-a-dia? Porque não trabalhas com problemas, não é? A pessoa não vem, fui despedido, ou há aqui um problema, ou há uma multa, ou há qualquer coisa. Não, a pessoa vem porque quer realizar muitas vezes um sonho. E está relacionado com nacionalidade. Sim, ou nacionalidade, ou às vezes mudar, né? Porque, assim, Ou mudar de residência, não é? Ou mudar de país, né? Assim, às vezes, por exemplo, a pessoa está no Brasil ou está em algum outro país. Eu não trabalho só para brasileiro, mas o brasileiro é 90% da minha clientela, dos meus clientes. Então, às vezes, ele quer mudar de país. E antes existia manifestação de interesse, hoje não tem mais. Às vezes a pessoa, quero ir como turista. Eu falei, não, você não vem como turista. Eu sempre fiz muita questão que os meus clientes viessem para cá legalizados. Porque Tal como tu também tiveste essa preocupação, não é? Sim, Liliana, sabe por quê? Deu certo vir como turista para o primo, para o vizinho, para o tio. Sempre tem uma história que deu certo. Mas a pessoa fica aqui 2 anos, 2 anos e meio para poder se legalizar. E não há necessidade, não é? Não, por exemplo, qual que é a grande vantagem? Eu moro em Portugal, eu posso viajar para a França, eu posso viajar para a Espanha. Quem vinha antes como turista para fazer a manifestação de interesse, fica 2 anos, 2 anos e meio, ficava 2 anos, 2 anos e meio preso aqui em Portugal. Se falecer um parente, né, a mãe no Brasil, não pode ir. Então eu falo assim, que essa opção era uma opção muito sub-humana, talvez, assim, não era a melhor opção para a pessoa que quer recomeçar. Como que você vai recomeçar a sua vida num outro país de maneira errada? Né? Porque, assim, se você vem como turista e entra no país como turista, você tem que ser turista, sabe? Assim, então, existe várias maneiras. Portugal tem uma gama de vistos para você vir legal para cá, que é enorme. Só que, às vezes, a pessoa nem sabe. Tem o tio, o primo que veio e pronto, vinha também, sabe? Então, é isso. Então, eu tenho a questão do sonho de ajudar a pessoa ou a mudar legalmente para Portugal ou a ter a nacionalidade portuguesa, né? O passaporte português hoje é o 4º mais poderoso do mundo, sabia? Não. Os portugueses não têm essa noção. O passaporte português, ele abre muitas portas, então. Abre muitas portas. São salvo engano, mais de 180 países que o português pode ir sem visto, só com a passagem e preenchendo talvez alguns, sim, né? Sim. Por exemplo, vai para os Estados Unidos, preenche um formulário próprio, mas não precisa de visto. O português mesmo não tem essa noção. Eu acho que às vezes o português pensa assim, mas por que toda gente... Quero o passaporte vermelho, não é? Quero o passaporte vermelho. Você vê que, assim, não é só o passaporte vermelho, é o passaporte português, tá?
Então, é muito gostoso, Liliana, assim, as pessoas me ligam, às vezes, contando os casos, e, mas eu acho que eu não consigo. Teve um cliente uma vez que falou, a gente não vai conseguir, porque a gente não localizou a certidão do português. Falei, então me manda os dados. Aí mandou, localizei, falei, pronto, vamos fazer. Ai, que máximo. É muito gostoso. Que máximo, que máximo. Isso deve ser maravilhoso, realmente. Eu não consigo, não sei, e depois acontece. Então vamos pegar aqui num caso de alguém que está, vamos imaginar, no Brasil e que quer vir para Portugal. A primeira coisa é falar com a Fran ou com algum advogado que trate de nacionalidade, certo? Antes de começar aqui a especular que vou como turista, vou como não sei o quê, saber, conhecer, o conhecimento prático das possibilidades, acho que é aqui o primeiro ponto, certo? Sim. Não é só o nacional português que pode morar legalmente em Portugal, né? Eu não sou nacional portuguesa, e eu estou legalmente em Portugal. Então, como eu falei, existem várias possibilidades. Hoje, eu estou em Portugal na condição de italiana. Eu tenho a nacionalidade italiana. O cidadão europeu, ele pode morar livremente em qualquer país, né, do espaço Schengen. Basta fazer um procedimento lá na Câmara e está tudo certo. Então, a Liliana, portuguesa, quer mudar para outro país, está tudo certo, faz um procedimento e pronto. Agora, eu não tenho nenhuma cidadania europeia, mas eu sou casada, por exemplo, quando eu vim para Portugal, eu vim como cônjuge de um italiano. Então, o meu marido italiano veio, e aí eu fiz o meu reagrupamento nele enquanto italiana. E a minha mãe tem autorização de residência para entrar e sair de Portugal a hora que ela quiser, porque ela também se reagrupou no meu marido. Porque acima de 65 anos tem essa possibilidade, ou se provar dependência econômica, enfim. Existe também a possibilidade... eu não tenho nenhuma cidadania europeia, eu não sou portuguesa, sou italiana, não sou nada. Mas eu quero mudar para Portugal. Existem várias possibilidades. Você pode vir, por exemplo... A pessoa pode vir, por exemplo, com visto de estudante, né? A pessoa pode vir, por exemplo, com visto... É aposentado no Brasil ou em qualquer outro país, quer mudar para Portugal. Tem o visto de rendimentos próprios, tem o visto de aposentado, que é o mesmo, é o D7. Tem várias. Hoje existe, do Brasil para cá, por exemplo, existe o visto para procura de trabalho. Então, assim, as possibilidades são enormes, né, para poder vir. Tem o visto de contrato de trabalho, tem várias possibilidades. Não há necessidade de vir ilegal. Não há necessidade de vir ilegal. É estudar assim um pouco complicado, pois não, Fran. Pelo que tu e pela leveza com que tu trabalhas isto, não é assim tão complicado, nem tão demorado assim, não é? Não é preciso anos aqui à espera que isso aconteça. Não, os processos de visto, eles demoram em média 90 dias. Tá, então, por exemplo, a pessoa está no país de origem dela, né, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, enfim. Brasil, Estados Unidos. E aí, resolve que vai mudar para Portugal. A gente veio, meu marido como estudante, chegou aqui, saiu a cidadania italiana dele e agora saiu a minha. Então, você pode pedir um visto no seu país de origem. O consulado tem 90 dias para poder analisar esse pedido. E aí, saindo o seu visto, regra geral, já vem com um agendamento na AIMA, que antes era CEF. Chega aqui, vai na AIMA ou vai no CEF. Ia no CEF, agora vai na AIMA. Apresenta os documentos de novo, escolhe a impressão digital e pronto. Sai o título de residência e a pessoa está legal aqui. Não sei se a Liliana sabe, enfim. Morou 5 anos legalmente em Portugal, pode pedir a cidadania portuguesa. Então, também não precisa necessariamente ter um filho, ou ter uma mãe, um pai português ou um avô português. Se morar legalmente aqui também, tem direito à cidadania portuguesa, que também é o passaporte vermelho. Então, é bem mais simples e rápido do que se possa pensar. É interessante, assim, a pessoa precisa ou estudar o assunto, né, por fontes confiáveis. Certo. Porque tem muita gente, Liliana, que vem de uma facilidade de vida em Portugal. Uma coisa é você ter facilidade de vir morar em Portugal. Certo. Outra coisa é você
vender uma facilidade de vida em Portugal. Essa facilidade de vida em Portugal, eu combato, assim, veementemente. Um dia, eu fui ao supermercado e eu tava comentando com a caixa. Eu faço amizade com todo mundo. E aí eu tava comentando com a caixa. Falei, ela falou, tem muitos brasileiros voltando. Eu falei, claro. Muitas pessoas compraram o que alguns youtubers irresponsáveis vendiam, de que a vida em Portugal era muito fácil, vieram pra cá, chegaram aqui e perceberam que a coisa não é tão simples assim. E aí a Caixa me respondeu, ela falou, nossa, se para nós portugueses é difícil, imagina para quem vem. E é isso, assim, então, né, existe a facilidade vir para Portugal legalmente, né, com as opções de visto, tem que estudar ou tem que contratar uma assessoria jurídica. Exatamente. Porque a assessoria jurídica responsável, ela vai te orientar no que você deve fazer corretamente. Vai-te dar as opções que tu tens, não é? De acordo com aquilo, com quem és. E a realidade. Eu dou a realidade 100%. Assim, teve uma vez que um cliente me procurou, ele estava no Brasil e a profissão dele era estofador. Uhum. E aí ele falou comigo assim, não, eu vi que o estofador em Portugal ganha muito. Eu falei, ele falou, 7 mil, na época o euro estava, hoje está de novo 6 reais, 7.200 reais. Um estofador nunca vai ganhar isso aqui no Brasil. Aí eu falei, não, o estofador não ganha 7.200, ganha 1.200 euros. Eu falei, exatamente, o estofador ganha 1.200 euros, ele não ganha 7.200 reais. Aí ele falou assim, não, mas olha, eu vou para aí, eu só preciso do passaporte. Falei, do passaporte. Falei, tá, mas o passaporte brasileiro você pode tirar. Não. Nos requisitos tem que ser o passaporte europeu. Falei, mas você tem alguma descendência? Não, mas eu só preciso do passaporte. Falei, mas não é assim, né? Aí expliquei e tal. Ele falou, não, mas olha só, você me ajuda e eu pego, vou para aí e vou ganhar 7.200 reais. Falei, olha, volto a falar, são 1.200 euros. Você vai gastar mais ou menos para morar num quarto, cerca de 500 euros. 3.000 reais para morar? Não. Eu sou muito simples. Qualquer lugar de 300, 400 reais eu moro. Eu falei, olha, acho que você precisa perceber que quem ganha em euro, eu falo muito isso, Liliana, quem ganha em euro, gasta em euro. Tá? Então, não dá para a pessoa fazer a conta só do que ganha em euro, porque ela também vai gastar em euro. E aí, então assim, teve uma época que as pessoas vendiam essa facilidade. Você vem para Portugal, você tira o NIF num dia, abre atividade no outro, consegue emprego no quarto, seu título de residência sai no quinto, tá tudo lindo. A minha irmã chegou a me falar isso uma vez, que ela queria mudar para cá, aí o marido dela vinha e tal, eu falei, mas e aí, você vai fazer o quê? Ela falou, não, eu vi um vídeo no YouTube. Eu falei, tá. Então, assim, as pessoas... E tem gente que fica brava, tá, Liliana? Se você falar a realidade, tem gente que acha que não tá lá, tá feliz, só tá curtindo praia e não quer que eu vá ter essa vida boa. Mais ou menos, não é? Então, assim, eu volto a falar, as pessoas vendiam que com um salário mínimo a gente vivia aqui em Portugal. É o que se falava no Brasil. Gente, um salário mínimo português não paga a renda hoje, né? Que a saúde pública aqui é de ponta, que a escola pública aqui era a melhor do mundo, embora de fato sejam boas, né? O transporte público aqui, o meu primeiro ano em Portugal, a gente não tinha carro, a gente andava no transporte público. Não dá para vir contando só com isso. Você tem que ter, né, um plano B para, se o seu centro de saúde não for tão perfeito, você poder pagar um seguro-saúde. Se a região que você morar não tiver uma escola pública tão boa, você poder pagar uma escola privada. Né? É bom que se tenha essa noção de que pode não ser tão bom. E muita gente veio comprando essa ideia de que era 100%. Ainda assim, não deixa de ser um sonho. Não, é um sonho, é um sonho. Viver na Europa é um sonho. É um país que, assim, hoje eu sou apaixonada por Portugal. Eu fiquei muito tempo me questionando o porquê de eu ter vindo, o que eu estava fazendo aqui, querendo voltar para o Brasil. Mas, assim, Portugal é um país que
Você tá na praia, de repente você sobe, você tá na Serra de Sintra, na hora que você olha, você tá na neve e na Serra da Estrela, né? Assim, o clima é espetacular. Agora, no verão, 9 horas da noite é dia. Então, de fato, é um país delicioso de se viver. É um país que os muros das casas só têm 90 centímetros. Isso é impensável, Liliana. Na cidade que eu morava, no interior de Minas, os muros das casas são altíssimos, com cerca elétrica. Então, assim, na maioria do mundo, um muro de 90 centímetros... Sabia que aqui só pode ter muro de tijolo de 90 centímetros? Sabia. O resto, para cima, pode ser ou cerca viva, aquela cerca viva, ou a grade, enfim. É impensável os carros que dormem na rua, os carros dormem na rua. Né? Então, assim, isso é um sonho real de Portugal. A segurança... o estilo de vida. Então, eu falo muito com as pessoas, falo, olha, se a sua opção por Portugal for qualidade de vida, segurança, você está no lugar certo. Se a sua opção para Portugal for, vou ficar rico, vamos repensar e vamos estudar mais e melhor, porque talvez, minha vida aqui no Brasil está muito difícil, eu vou para aí porque aí eu consigo viver com nada. Não, vamos repensar porque... talvez a coisa não seja tão simples assim. Sim. Continuam a ser sonhos, não aquele cor-de-rosa, choque se calhar inicial, mas não deixam de ser sonhos cor-de-rosa. Para mim, hoje é um sonho cor-de-rosa. Não deixa de ser. Para mim é um sonho cor-de-rosa, porque hoje eu deixei para trás... eu deixei para trás toda a ilusão que as pessoas tentavam colocar. Eu nunca comprei essa ilusão e nunca vendi essa ilusão. Tanto que quando eu cheguei aqui, eu falava assim, gente, as pessoas falam, eu não tô vendo isso. Então, assim, hoje eu consigo enxergar Portugal como um sonho cor-de-rosa para eu conseguir exercer a minha advocacia que eu gosto, para eu conseguir ter qualidade de vida com os meus filhos. A gente busca e leva 4 horas da tarde, meu dia praticamente acaba, que é a hora que eu busco o Lucas na escola. Assim, eu trabalho, Liliana, ao lado da escola do Matheus, que é o meu filho mais novo. A praia fica a 10 minutos da minha casa, entendeu? Então, assim, hoje para mim Portugal é um sonho cor-de-rosa por isso, porque eu vivo com a realidade de Portugal, tá? Eu tenho qualidade de vida, eu consigo enxergar os defeitos e as qualidades e viver com as qualidades. Assim como eu consigo enxergar os defeitos e as qualidades do Brasil, certo. Porque tem gente que fala, o Brasil só fala... Falei, não, eu sou brasileira, eu defendo o Brasil. Moro em Portugal há quase 6 anos. A minha vida está aqui. O meu marido é apaixonado com Portugal. Os meus filhos são apaixonados com Portugal. Quando a gente viaja, o Lucas, meu filho mais velho, chega no aeroporto, ele... Ai, mamãe, tô até emocionado de que, Lucas? De voltar para Portugal. Ele ama Portugal. O Matheus, meu filho mais novo, é português. Né? Então, assim, hoje, para mim, virou um sonho cor-de-rosa. Mas porque a gente fez acontecer em Portugal. Da forma certa e legalmente. Da forma certa e legalmente. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Olha, que tipo de pessoas, Fran, é que tu consegues ajudar? E de que forma é que tu podes ajudar as pessoas a viver o seu sonho cor-de-rosa? Então, são as pessoas, falando da nacionalidade, por exemplo, ou que tem um descendente, um ascendente português, né, que é filho ou que é neto do português, ou as pessoas que às vezes têm um filho que é português originário, que também pode pedir a nacionalidade por ela. Existem várias maneiras. Ou a pessoa que já mora aqui em Portugal legalmente há 5 anos e a gente pode pedir a nacionalidade. Então, para a nacionalidade também tem várias possibilidades. Existe, agora, também quem quer mudar para Portugal, a gente pode ajudar na questão do visto, da legalização. Eu ajudo com toda a questão documental aqui em Portugal. Atribuição do NIF, o NIS agora deu uma agora é só para quem tem autorização de residência, mas com o NIS também. Eu ajudo na questão da aquisição dos imóveis, né? Faço a análise do CPCV, acompanho na escritura. Volto a falar, né? Reconhecimento de assinatura, autorização de viagem para menor. Recentemente, uma cliente minha até postou no Instagram dela que ela foi para o Brasil com a filha e falou, graças à Fran, eu tô voltando, porque a gente fez a autorização e aí eu falei, não, nós vamos apostilar isso também. Ela, não, mas eu falei, leva apostilado, que é melhor
enfim, ela só saiu do Brasil, porque embora fosse o país de origem, a menina era brasileira também, enfim, o documento estava apostilado. Então, assim, é uma gama muito grande de possibilidades. E eu brinco que, assim, a minha questão não é a origem do cliente, é o destino ser Portugal. Então, independente de onde estiver no mundo, se a questão for Portugal, regra geral, eu consigo ajudar. 90% brasileiros? 90% brasileiros. E as outras nacionalidades? Queres partilhar um pouquinho? Já falaste americanos também? Sim, eu tenho cliente belga, tenho cliente búlgaro, já tive uma cliente do Cazaquistão, tenho cliente russo, da Ucrânia. É o mundo, assim. E isso também é muito gostoso, sabe, Liliana? Porque... Não são só os brasileiros que se apaixonam por Portugal. Não. O mundo hoje é apaixonado por Portugal. O americano, ele descobriu Portugal agora também. Recentemente teve uma reportagem que a maioria dos turistas portugueses tem sido também americano. O chinês, né? Tá quase que em Portugal inteira. E... Sabe o que é muito bonito também em Portugal, Liliana? Talvez vocês nunca tenham se percebido disso. A simplicidade, sabia? A simplicidade portuguesa, assim, o cuidado com a coisa pública. Isso é lindo. Os parques, quando a gente chegou aqui em Portugal, a gente ficava apaixonado, assim, que a gente só tinha um filho na época. Todo sítio que a gente ia, toda freguesia tinha um parque público bacana, com uma relva cuidada, Gramado, tá, gente? Com uma relva cuidadinha, sempre com um brinquedo. E podia ser assim, pode ser a cidade, o concelho menorzinho, ou é sempre o padrão é esse, assim. E a gente viaja muito, sempre que a gente viaja, meu marido fala assim, quanto mais eu viajo, mais eu gosto da minha Portugal. E é isso, assim, é muito gostoso poder viver esse sonho e poder ajudar as pessoas a fazerem isso. É muito interessante. O destino de ser sempre Portugal é o ponto de encontro do mundo e dos cidadãos que te procuram para poder viver, trabalhar ou de alguma forma ser português. Sim. Eu também tenho a cidadania italiana, né, que eu trabalho, embora não seja meu grande foco hoje, mas eu trabalho com a italiana, a gente tem feito a espanhola também, mas o destino Portugal é mesmo o destino legal para Portugal. É mesmo a história. Exatamente. E quando alguém chega até ti e que diz, eu tenho um avô Manuel de Coimbra que emigrou para o Brasil em 1800 e não sei o quê, isto é possível? Chegares ao avô Manuel e chegares eu calculo que seja algum assento de nascimento dele, provavelmente. É possível chegares aí e de alguma forma ires buscar esta ponte para a pessoa? Na verdade, Portugal só passou a ter assento de nascimento a partir de 1911, que é quando teve o registro civil. Não. Antes era assento de batismo, mas o seu exemplo está perfeito. Okay. Tá? De fato, é Manuel de Coimbra. É porque às vezes só se sabe estas coisas, não é? Porque se vai perdendo com o tempo mais pormenores. Sim, então o que costuma acontecer? A pessoa às vezes chega, só sabe que era o Manuel de Coimbra, tá? E ela quer, então... A gente consegue, dependendo da quantidade de informações que a pessoa tiver. Eu mesma consigo buscar nos arquivos distritais, tá? Que fazem parte do Ministério da Cultura. Então, os arquivos distritais, eles têm os acervos todos, daqueles assentos de batismo, com aquelas letras... Maravilhosas, mas que poucas pessoas conseguem ler. Hoje eu já consigo, porque já tem um tempo que eu tenho essa história. Já treinou. E a gente percebe que a redação vai ficando mais ou menos a mesma. Assim. E depois é só procurar o sítio. Então, enfim. Então, se a pessoa souber o nome do pai, normalmente, Liliana, tem uma tia mais velha que morou com o avô, tem um primo que foi criado pelo bisavô e sabe, meu bisavô falava, meu tataravô, sei lá, falava que veio lá do Portugal, eles falam assim, lá do Portugal, e ele nasceu num sítio chamado, por exemplo, Coimbra, e a mãe dele era a fulana. Então, sempre tem alguém que sabe alguma coisa. Ligação. Normalmente é uma tia mais velha ou é um primo historiador que sabe a história.
Então, se a gente tiver essas informações básicas, nome do pai, nome da mãe, onde nasceu e a data provável do nascimento, a gente consegue buscar direto no arquivo distrital. E a data do nascimento a gente começa a ver também, por exemplo, olha, se ele casou em, sei lá, no ano X, normalmente casa por volta de tantos anos, ele nasceu por volta do ano tal. Assim, a gente faz uma estimativa, ou então, no fundo, não é? tem que contratar um genealogista. Também é possível. É super possível. É super possível. Aí a gente vai pelas certidões também, brasileiras. A gente, né, por exemplo, no óbito, costuma constar assim, faleceu com 80 anos. Então, você consegue ver que se ele morreu no ano 1920, ele nasceu em 1800... Enfim, né? Faz as contas lá na matemática, na calculadora certinho. Não vai ser aqui ao vivo. Então, a gente consegue, é super possível, sim, pesquisar e achar e fazer. Qual foi o processo que te deixou assim mais marca por ser assim mais complicado, se tu puderes aqui revelar, claro, deixando aqui a privacidade dos teus clientes sempre muito cuidada, mas aqui algum processo que tu queiras partilhar que tu achasses que era quase impossível, mas conseguiram realmente dar solução? Então, esse caso nem é de nacionalidade, que é um caso que eu vou partilhar aqui, que eu fiquei muito feliz. Eu fui procurada por uma cidadã, eu não lembro se ela era uma cidadã portuguesa, assim, portuguesa, que era casada aqui em Portugal. Ela e o marido foram para os Estados Unidos e separaram lá nos Estados Unidos há mais de 40 anos, tá? E aí, eles casaram em Portugal, mas eles separaram nos Estados Unidos. E aí, o homem, vamos falar que é o Manuel, voltou para Portugal. Mas a mulher ficou nos Estados Unidos, casou novamente, teve filhos. O Manuel veio para Portugal, mas ele não podia casar novamente, porque ele era casado. Ok. E aí, ele passou a viver em união de fato com uma senhora, numa aldeia bem do interior, gente humilde. Esses são bem humildes. Humildes, assim, moram no interior, pessoas mais velhas. E aí, então, ele viveu em união de facto com essa senhora aqui em Portugal, mais de 40 anos que ele não podia casar com ela, porque em Portugal ele é casado. E aí tiveram filhos, tem netos, enfim. E essa senhora, então, dos Estados Unidos me procurou porque ela queria renovar o cartão cidadão dela e o passaporte português, mas em Portugal ela ainda era casada. E eu fui ver, eles tinham entrado com um processo de reconhecimento da sentença americana de divórcio, porque quando o processo é fora, a gente tem que reconhecer essa sentença aqui em Portugal. Para ser válida, não é? Para ser válida. Não é válida. Senão não é válida. Então, daí o senhor continua casado. Só que eles contrataram um colega, advogado. Essa pessoa cobrou deles. Não tratou de nada. Entrou com a ação. Mas isso tinha mais de 15 anos. Ele nunca deu andamento naquilo. Aquele processo foi arquivado. E era, acho que até meio parente ali das pessoas. Enfim. E aí, quando ela me procurou, eu falei, não, vamos resolver isso. E ela me passou o número do processo. Eu fui lá no Tribunal da Relação em Lisboa para poder olhar. E consegui o contato desse casal que estava aqui em Portugal, que mora nessa aldeia que eu falei. Fiz um contato com muito cuidado com eles, né? Porque eu era uma extraterrestre que estava surgindo um dia. Eles já tinham não ido para frente com esse outro advogado. Eu fui procurada pela ex-mulher, né? E aí eu comecei a falar com ele. Ele falou, fala aqui com a minha esposa. Aí veio a senhora, eu expliquei para ela. Falei, olha, meu nome é Franciele, eu sou advogada. O meu registro na ordem é o número tal. A senhora pode entrar aí, pesquisar. Eles moravam bem distante aqui de Cascais. Falei, eu tenho um escritório, se a senhora quiser vir me ver, a senhora pode vir me ver. A fulana, que é a ex-mulher do seu atual marido, me procurou para resolver a situação deles. Aquela, ai, nem acredito, doutora, nem acredito, mas aí eu vou poder casar. Gente, a senhora, o sonho da vida dela era casar com o marido, que de fato ela estava há 40 anos com ele. Aí expliquei, veio a nora que entendia um pouco mais, eu conversei, mandei foto da minha cédula, mandei a procuração, né, para mostrar que a coisa de fato era. Falei, olha, eu não vou cobrar nada da senhora, quem tá me pagando é a pessoa dos Estados Unidos, enfim, eu não sou uma charlatã que quero tirar dinheiro, né, não. E aí, deu certo.
Olha, foi tão bom, foi tão bom. Quando eu mandei para aquela senhora, aí mandei a procuração por e-mail para eles assinarem. O tal colega advogado até foi lá na casa dela e falou: não, me dá esse papel aí, que é esse papel que eu preciso. Falei: não é esse papel que ele precisa, enfim. Esse papel era a procuração. Enfim. E foi sensacional, Liliana, quando eu liguei para ela e falei com ela, falei: olha, enfim, o seu marido é divorciado também em Portugal. Ela: ai, não acredito que eu vou poder casar, doutora. Eu falei: me convida pra festa. Ainda brinquei assim. Esse foi... Tem vários, assim, mas esse foi um que eu... Sabe, a pessoa quando já tava sem esperança ali mesmo no... Né? Porque a mulher quer regularizar a situação dela, o marido quer regularizar a situação dele. Foi sensacional. Resolveste os sonhos de duas famílias. De duas famílias. Maravilhoso, maravilhoso. Imagina, Liliana, você viver... 40 anos é muito tempo. 40 anos. 40 anos. E, assim, e aqui em Portugal, diferente do Brasil... isso ainda faz mais sentido. Por quê? Porque no Brasil, a união estável e o casamento, eles têm um regramento muito parecido. Em Portugal, não. Se não igual. Portugal, não. Portugal, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tanto que eu brinco com os meus clientes quando vem... O Brasil, a união estável é muito mais prática hoje do que o casamento. Vai no cartório, faz uma escritura de união estável e tá tudo muito certo. Aí, quando vem o cliente pra cá, eu falo: olha... Já casa, eu brinco, eu virei Santo Antônio, que eu virei santo casamenteiro. Para já a nacionalidade, para quem é casada de um jeito, para quem tem união de fato é outro. É outro. Né? Assim, embora tenha direito também, Certo. mas o procedimento é mais burocrático. E aí, às vezes, quando o neto me procura para eu dar entrada na nacionalidade, eu falo: 24 a 29 meses mais ou menos. Ele: isso tudo? Eu falei: você é casado? Ele: eu tenho união estável com minha esposa. Eu falei: já casa, que nesses 3 anos já dá direito para ela. Sim, simplifica muito, Sim, não é? sim. Agora, eu gostava que me falasses, ok, já falaste aqui deste caso em que toda a gente achava que era impossível, falasse um pouquinho de um caso relacionado com a nacionalidade que tu queiras aqui também partilhar. Claro, mais uma vez, tendo o cuidado de deixar a privacidade dos teus clientes aqui cuidada, mas que tenha sido aqui um caso de transformar aqui alguém num português. Os casos de nacionalidade, eles são, como eu falo, assim, eu acho que como é o que eu mais gosto, é o que eu mais vendo, é o que eu mais divulgo, é o que o olho mais brilha, né? Mas é muito comum, assim, teve um caso que eu peguei que o cliente achava que ele não tinha direito porque os avós portugueses estavam no Brasil quando a mãe dele nasceu, mas ele tinha ouvido falar alguma coisa que ele achava que a mãe era portuguesa, embora ele não conseguisse entender como, porque os avós já estavam no Brasil. E aí a gente contratou o genealogista nesse caso e nós descobrimos que a mãe dele, acho que a avó dele, os bisavós, ele falou: meus bisavós eram jornaleiros e tal, vieram para Portugal e eles não tinham condições de voltar. Aí o genealogista descobriu que os bisavós, na verdade, não eram jornaleiros, eles eram tipo donos do jornal, assim. Uau. E eles voltaram para Portugal, grávidos, para receber uma comenda, um título super bacana na época. E como vieram grávidos, aquela senhora nasceu em Portugal e ela era portuguesa. E aí, então, a gente conseguiu fazer a nacionalidade para várias pessoas, assim. Esse é um caso muito bacana por isso. Por quê? Porque a pessoa imaginava A história de uma forma. e, de repente, ele viu que a história era completamente diferente, assim. Tem muitos casos. Tem casos que a gente pega, às vezes, os assentos de batismo. E aí a pessoa, às vezes, me procura, Liliana, e ela fala assim: mas é esse papel aí, preto e branco? Não, eu preciso da certidão do meu bisavô. Eu falo: não, é esse papel preto e branco mesmo, tá tudo certo. Porque era um livro manuscrito, certo, né? Claro que vem com selo branco, vem certificado e pronto. Mas a pessoa imagina toda uma história. Porque, assim, a certidão do Brasil, não sei se a Liliana já teve oportunidade de ver, é uma certidão que é feita num papel moeda, tem um papel próprio, o papel é amarelo com verde, tem uns selos próprios, né? Enfim, então ela pega, ela quer principalmente o brasileiro, assim. É uma senhora certidão, não é? Uma senhora certidão. Aí, de repente... Só um papel preto e branco. Ele acha que não é aquilo. E quando sai a nacionalidade, que também é um papel preto e branco? A pessoa, minha certidão vai chegar quando? Mas, enfim, então, os casos de nacionalidade, assim...
Teve esse caso. Eu tive uma outra cliente também, que o pai foi para o Brasil muito humilde, chegou lá, começou a trabalhar, sei lá, na carvoaria e conseguiu construir, e estudou, e a cliente virou juíza, e hoje ela é juíza desembargadora, e aí saiu a nacionalidade dela. E ela adora voltar a Portugal e visitar as origens e visitar os primos, e agora a gente está fazendo do marido dela também, e ela me indica hoje para todos os amigos dela, inclusive quando ela vem a Portugal a gente se encontra. Porque é isso, sabe? Assim, as pessoas gostam de perceber que elas estão resgatando a história da família. É muito bacana. Até mexe com a própria autoestima da pessoa, não é? Total. Porque imagina, aquela história que tu contaste em que a pessoa pensava, eles eram jornaleiros, tinham aqui uma vida muito... E de repente tu percebes que a história não é assim, é completamente diferente. Isto até para a autoestima é muito diferente, não é? É muito diferente. Não que ser filho de um jornalista, mas enfim, descobrir a história real é muito gostoso. Às vezes a gente... Liliana, eu amo conversar com essas pessoas da nacionalidade. Amo, adoro saber as histórias. Aí tem, às vezes, eu falo assim, você sabia que seu bisavô tinha um irmão gêmeo? Não, porque na certidão consta, né? Como assim? Você sabia que, assim, é muito gostoso. Tem, às vezes, a gente pega nome, eu brinco com meu cliente assim, por exemplo, a sua única opção quando você tiver filho é que seu filho chame, por exemplo, Ana, porque a bisavó era Ana, a avó era Ana, a mãe era Ana, todo mundo era Ana. E, às vezes, pelas certidões, a gente descobre... Era muito comum homenagear o padrinho, né? Então, é muito interessante isso. Ou a gente vê, por exemplo, a pessoa chama João Matozinhos, mas é porque ele veio de Matozinhos. Ou, às vezes, a pessoa foi para o Brasil, não tinha documento nenhum, e chegou lá e se registrou, sei lá, aos 18, 19 anos para casar. Gente, é muito gostoso, Liliana, é muito gostoso. Sim. E o que eu vejo aqui do teu trabalho é muito engraçado, porque nós fomos de Portugal para o Brasil e agora vemos o sentido contrário, não é? Virem para Portugal. E isto é como se fôssemos unir as pontes, no fundo. E no fundo é isto que tu fazes com o teu trabalho. Exatamente, é isso. É unir as pontes, né? Assim, a pessoa saiu de Portugal, chegou lá no Brasil e pronto, por lá construiu história. Só que ela... Às vezes contava algumas coisas, como no caso do jornaleiro, enfim. E hoje a gente consegue fazer o caminho inverso, redescobrindo Portugal, né? E teve um outro caso também. A minha cliente me procurou. O pai era casado em Portugal. Foi para o Brasil. Ficou a família toda. Nunca casou com a mãe no Brasil, porque tinha medo de ser preso, porque era casado em Portugal. Separou aqui, mas não fez o processo, viveu no Brasil a vida inteira. E pronto, aí a gente, para fazer a nacionalidade dela, e aí já é um pouco mais complicado, né? Agora a lei até tá abrindo essa brecha. Então, tem muita história, Liliana, é muita história, é muito gostoso. Como é que tu te sentes quando vês os teus clientes a cumprirem os seus sonhos? É sensacional. Assim, eu sempre gostei muito, eu sempre fui uma pessoa, eu gosto muito de ajudar, sempre gostei. E conseguir unir a ajuda ao profissional, né? Porque, claro, então vai ser... Não sou uma pessoa que vive também de ar, né? Eu preciso... Claro. tem as coisas para fazer. Então, assim, é sensacional. E quando sai a nacionalidade, ou quando sai o visto, quando a gente vai na AIMA, sai a autorização de residência e a gente consegue regularizar a pessoa. Ou, às vezes, quando eu conto, a pessoa me procurava, eu tenho que fazer manifestação de interesse? Não, você pode reagrupar no seu marido, ele tem o título de residência. Posso. Tem gente que achava que a única saída da vida era a manifestação de interesse. É uma sensação de dever cumprido, assim. E eu viro amiga de todo mundo. Tanto que, assim, o meu nome é Franciele, mas eu falo, pode me chamar de Fran. Eu acho que fica até mais próximo, sabe? Exatamente por isso, para poder trazer essa coisa de eu estou aqui para te ajudar.
sabe, assim. Tu conheces muito próxima a história das vidas das pessoas, uma parte muito íntima, que elas provavelmente não contam a toda a gente, não é? Exato. E o facto de tu abris a porta, não é? E também partilhares, pode-me tratar por Fran, cria esta proximidade que realmente é aqui algo muito, muito especial. E lá está, mexes com os sonhos, mexes com as vidas das pessoas de forma muito especial, e isso é extraordinário. Com 22 anos, se tu já tivesses tido a oportunidade de voltar para trás, começarias logo a trabalhar com nacionalidade? Não. Eu falo, Liliana, que tudo na vida eu entendo que é um degrau pra gente ir subindo. E eu acho que eu só consigo ser quem eu sou e fazer o que eu faço porque aos 22 anos foi diferente, assim, né? Sei lá, quando a gente forma, talvez a gente tenha uma coisa assim, o advogado tem que ser mais distante do cliente, tem que ser mais formal para passar credibilidade. Não, hoje eu quero que meu cliente seja próximo a mim. Talvez com 22 anos eu não teria esse entendimento. E aos 22 anos, enfim, também eu estava no Brasil, eu precisei mexer com o litígio para eu entender que eu não gosto tanto do litígio. Eu precisei me construir enquanto advogada, enquanto profissional, para eu poder ter a postura, ter a carga, ter tudo que eu tenho hoje. E também, aos 22 anos eu estava no Brasil. Eu percebo nada da nacionalidade brasileira. Engraçado, esses dias uma pessoa falou assim comigo, eu trabalho com o NIF aqui também, né, que é o Número de Identificação Fiscal de Portugal, que equivale ao CPF, por exemplo, do Brasil. E um dia um cliente, era um cliente português que queria abrir uma conta bancária no Brasil e queria saber como que fazia para tirar o CPF no Brasil. Falei, opa, preciso estudar essa. Aí fiz contato com a minha irmã trabalha nos Correios lá no Brasil, e lá no Brasil o Correio é um dos que fazem a solicitação do CPF. Minha irmã me falou tudo. Então, assim, eu entendo da lei portuguesa, da nacionalidade portuguesa. Mas se você falasse comigo, Fran, quero tirar a nacionalidade brasileira. Não sei. Eu nasci brasileira. Assim como você talvez não saiba como é para ter a nacionalidade portuguesa. Exatamente. Você nasceu com o NIF. Talvez você não saiba como é para requerer um NIF hoje. Eu nasci com CPF. Eu não sei como é pedir um CPF hoje. Sabe, assim? Então, é isso. É bem extraordinário. É muito interessante. A pessoa, olha, eu sou brasileira, eu não sei como fazer a nacionalidade. Claro que se eu precisar, eu vou estudar e vou fazer, né? Certo. Lógico. Certo. Mas não é uma coisa que é do meu dia a dia. O meu filho, o Matheus, o mais novo, nasceu aqui, ele é português. Para eu poder ver como registrá-lo como brasileiro, eu tive que estudar. Eu fiz, ele é brasileiro, a gente fez a italiana, ele é italiano. Ele tem 3 nacionalidades originárias. Mas é muito engraçado, assim, eu entender da lei do outro país e não saber. Enfim, nunca trabalhei com aquilo. Sim, é mesmo. Mas se eu voltasse atrás aos 22 anos, eu não faria nada diferente. Exatamente. Olha, se tivesse a oportunidade de escrever um livro de memórias, como é que se chamaria esse livro? Eita, que essa me pegou, hein? Uma menina que realiza sonhos? Acho que sim. Parece... Acho que sim. Acho que uma menina que... Ou abençoada por Deus, assim, Liliana, olha, quando eu paro para pensar de onde eu vim, onde eu tô, como a coisa funcionou, desde o nosso processo de querer mudar para Portugal, da venda do nosso apartamento, a gente vendeu o nosso apartamento em 1 semana. E a gente tinha um filho pequeno, e quem comprou só ia mudar no final do ano, deixou a gente continuar morando 10 meses no apartamento sem pagar renda, sem pagar nada, só pagava o condomínio. Então, assim, foi tudo muito lindo. É tudo muito lindo, sabe? Então, uma menina que realiza sonhos, abençoada por Deus. Acho que era isso. Excelente título. Que caminhos é que tu vês para o teu futuro? Continuamos aqui, em Portugal. Eu pretendo, talvez, expandir um pouco mais, assim. Hoje sou eu e uma secretária. Talvez colocar mais gente para trabalhar comigo, sabe? Eu sou muito empreendedora, eu gosto de pensar em como crescer, como fazer mais, como
Eu acho que mas é isso, assim, hoje eu me vejo só na advocacia, crescendo e expandindo e talvez, não sei, começar a viajar para poder abrir mais mercado. Acho que a coisa é daqui para frente. Excelente. E o que é que tu fazes para pôr o teu negócio em alta voz? Eu gravo, aceito convites de podcast, né? Já gravei um no Brasil que foi sensacional, na minha cidade natal. Foi delicioso gravar lá com o Toninho, Isso é Podcast. E agora a Liliana também, a gente se conheceu naquele evento, a Liliana me convidou. E tô nas redes sociais também, pra gente poder... Eu morei em muitos sítios no Brasil, muitos lugares, tá, gente? Aqui em Portugal são sítios. Então, assim, eu conheço muita gente e eu vejo que o Instagram é uma maneira das pessoas estarem próximas a mim, né? Meus amigos, meus familiares, me acompanharem. E também delas saberem o que eu estou fazendo, como que tá indo, até para poder também... É muito comum as pessoas... Afinal, vi no seu Instagram que você faz tal coisa, me procurar. Então, é isso, assim, as redes sociais hoje são um caminho que é né, uma vitrine mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Fran, foi um gosto conversar contigo. Continuávamos aqui a conversar o resto do dia sobre sonhos, mas acho que já ficaram aqui com uma bela ideia daquilo que tu fazes, da forma como podes ajudar tanta gente a construir os seus sonhos. Gratidão. Muito obrigada. No Brasil, a gente fala foi um prazer. Aqui em Portugal foi um gosto. Foi um grande gosto, Liliana. Adorei participar. Adorei a nossa conversa. Adorei a forma como você conduziu, né? Como você pegou a essência do que eu faço, do que eu gosto de fazer. Muito obrigada pelo convite e tudo de bom. Obrigada. Quanto a nós, encontramos num próximo episódio. Até lá! E assim chegamos ao final de mais um episódio em que colocamos mais um negócio em alta voz. Na próxima vez, pode ser o teu. Encontramos em breve. Até lá!